Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva. E em nosso estúdio virtual, respeitando todas as medidas de segurança e de isolamento social, respeitando inclusive o distanciamento mínimo de 2.000 quilômetros entre os anfitriões, recebemos Igor Vieira, que é graduado em Engenharia Ambiental pelo Centro Universitário ACES UNITA e é mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Igor vai falar um pouco sobre a sua profissão, sua trajetória acadêmica e como foi a experiência de discursar em conferências internacionais do clima da ONU. Seja muito bem-vindo, Igor, a esse nosso bate-papo à luz do candeeiro. Obrigado por aceitar o convite, né, e estar aqui conosco. E eu vou começar, Carol, porque as perguntas, né, como você é a mulher da pauta, eu vou fazer a primeira pergunta aqui e depois a gente, né, você segue as suas perguntas. Igor, como foi que você conheceu o curso de Engenharia Ambiental? Véi, a minha história com a engenharia ambiental ela é uma história de total acaso, assim. Eu sempre tive inclinações para o cuidado do meio ambiente, assim, desde muito pequeno, mas a minha trajetória é meio doida porque ela começou na medicina, eu estudava fazer medicina. E eu passei por muitos processos, assim, na adolescência, porque eu tive a sorte de entrar cedo na escola, a sorte e o privilégio, né, de entrar cedo na escola e de, consequentemente, me formar rápido. E eu tinha aquela coisa de ter medo de não ser aprovado. E aí eu fiquei pensando, eu não vou passar não, eu tenho que botar coisas que eu acho que eu vou passar. E aí, engenharia ambiental era um curso que me parecia ok, assim, pelo que ele se apresentava, né? Aí eu disse, bom, vou testar, porque eu entrei na faculdade menor de idade ainda. Se não der certo, eu desisto no meio do primeiro semestre, volto a estudar para medicina e vou-me embora. E aí, não teve jeito, não saí nunca. Isso é interessante, que é uma história que ela é muito recorrente, né? Essa questão de você estuda e se prepara pensando, almejando o Everest, e aí você às vezes acaba tendo que subir o Chuí, né? Só que às vezes a gente se engana com o Chuí, né? O Chuí era justamente o que a gente precisava subir, né? A gente não precisa chegar no Everest sempre, né? Não, e é muito doido, porque é uma coisa, eu acho que é uma coisa que está muito intrínseca ainda no sistema de ensino nosso, assim, de você esperar que pessoas muito jovens tomem uma decisão muito complexa que vai, aparentemente, determinar todos os rumos de sua vida. E que não é bem assim. Eu acho que é uma decisão que precisa ser tomada com mais leveza, apesar de toda a responsabilidade que é de você assumir um curso de graduação e você seguir uma carreira. Tem muito mais coisa por trás e além disso, né, desse processo. Mas foi assim que eu cheguei na engenharia ambiental. Mas agora que a gente sabe que tu tinha um sonho, caminho para outro sonho, acabou se tornando um sonho, na verdade, no meio do caminho, né? Como foi esse contato, primeiro contato com o curso? Tu realmente se encontrou? Tu, teve alguma demanda, alguma demora? Foi engraçado porque eu teve... No primeiro período, assim, isso é uma coisa bem atípica, né? Porque no primeiro período eu entrei nessa, eu vou desistir, e aí o coordenador do meu curso, ele era meu professor de poluição ambiental e de química. E aí ele chegou pra mim e disse, aguente mais 2 meses que eu vou botar você no iniciação científica, que eu vou mostrar pra você que você nasceu pra fazer isso. Ele disse exatamente desse jeito. E aí ele, comigo, escreveu um projeto de iniciação científica e a gente submeteu para o comitê científico para fazer análise de água do rio que cortava a cidade. Eu fiz graduação em Caruaru, né, que é uma cidade aqui no agreste de Pernambuco. E esse rio sempre foi muito emblemático na minha vida porque eu passava por ele quando era criança e ficava vendo a evolução dele assim através do tempo, como nos períodos de chuva ele aumentava muito de volume, no verão ele secava muito a ponto de quase sumir em alguns trechos
e sobre como dentro dos centros urbanos, assim, dentro da cidade, ele recebia uma carga danada, assim, de poluição, de lixo, e eu ainda conseguia ver umas tartaruguinhas, assim, botando a cabeça para fora da água e resistindo ali. E aí esse rio sempre foi muito emblemático porque eu lembro de enchente, lembro de vários processos, assim, com ele, acontecendo na cidade, e o que me fez segurar mesmo, assim, conectar no curso, foi a possibilidade de fazer pesquisa. Porque para além de eu ter aquela rotina de ter que estudar cálculo, de ter que estudar física, de ter que estudar química, eu estava podendo fazer essas coisas na prática, assim, de entender por que eu estava fazendo isso na sala de aula, no dia a dia. E aí isso foi a coisa que me ajudou, assim, nesse processo de me encontrar com o curso. A possibilidade de praticar ele na vida real mesmo. Toda a minha formação também passou por iniciação científica, eu me encontrei no curso que eu fiz com iniciação científica, e é uma coisa assim que a gente vê, né? Eu queria muito que todas as pessoas tivessem a oportunidade de, assim que entrassem num curso, elas tivessem a oportunidade de passar por uma iniciação científica dentro de um projeto, dentro da área mesmo, para que elas experimentassem, experienciassem o que é a área de verdade. Pelo que você falou aí, essas análises de água, era mais ou menos, chegava a ser alguma coisa como um projeto de balneabilidade? Não, era, na verdade, a gente fazia... O Agreste de Pernambuco tem um setor têxtil muito forte, né? E a gente fazia um acompanhamento físico-químico da qualidade da água junto das portarias CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, etc., para entender qual era a classificação dessa água para o rio. E aí, especificamente, o que a gente tentava entender era um processo que chama autodepuração, que é a capacidade que um corpo hídrico tem de se recuperar naturalmente depois de sofrer uma carga poluidora, de sofrer um estresse poluidor, né? E aí a gente avaliava processos de oxigenação, de relação com nutriente, etc., para entender como e se isso acontecia, né? Interessante. Lá você falou agora, né, de indústria têxtil. Lá em Natal nós tínhamos também, ainda tem uma indústria têxtil muito grande. Eu cheguei a trabalhar uma vez com um projeto que, devido a essas descargas da indústria têxtil, que eram feitas em um córrego, você tinha em determinados momentos os peixes mudando de cor. Então eles absorviam ali a tinta, né, aquele material. Então o peixe ficava muito verde, o peixe ficava roxo. E a gente acabou trabalhando num projeto para... a gente tentou viabilizar uma tecnologia para o tratamento desse efluente. E é engraçado essa questão do peixe, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com água também, não como o Igor, né? Mas eu comecei a estudar sobre, a gente viu que quando a tilápia morrer dentro de qualquer efluente, pode ter certeza que aquilo não presta mais para nada. Então, se a tilápia tá viva, se você foi pescar e tinha um peixinho lá, com certeza vai ser tilápia, dependendo do nível de poluição. Mas se não tiver nenhum, meu amigo, nem tente, porque aquilo ali jaz, né? Então vai que era tilápia rosa, amarela, vermelha. E não só o peixe, assim, a gente brincava muito, assim, qual era a cor da moda. E a cor da moda a gente sabia pela a cor do rio, porque ele recebia tanto afluente que... enfim, né, tipo, tem uma configuração muito específica. E aí eu acho que é uma coisa que já é massa de falar, assim, tem uma relação direta entre lidar com engenharia ambiental, lidar com o meio ambiente, com a coisa do desenvolvimento social. Os impactos ambientais, eles sempre vão ser um reflexo das atividades sociais, socioeconômicas que acontecem na região, assim. Então, a depender do tipo de atividade, o que vai estar sofrendo é o solo, é a água, e aí no Agreste Pernambucano o impacto específico quase todo vai para as águas, né? E aí a gente brincava que o rio mudava de coloração conforme a cor da moda. Agora que a gente entrou um pouquinho nessa área mais específica, né? Eu acho que é bom nesse momento a gente deixar um pouquinho claro, Igor, quais os campos de atuação de um engenheiro ambiental. Para quais linhas ele pode seguir? Porque aqui você citou a água, né? Que foi, acho que é a tua linha de pesquisa também. Explica um pouquinho pra gente. Então, vê, o engenheiro ambiental, eu falo, e aí não de forma formal, mas eu falo que o engenheiro ambiental é um engenheiro que precisa ser enxerido. Porque a gente precisa entender um pouco de todos os processos que acontecem, não só no mundo das engenharias, assim, mas em todos os campos que estão gerando impacto, sejam eles positivos ou não.
porque a gente precisa entender dos processos para criar soluções ou para incidir no meio de um processo que já está acontecendo para fazer com que o impacto seja reduzido ou, no melhor cenário, seja anulado, né? A engenharia ambiental ela tem áreas grandes, assim, macro áreas, que vão desde a tecnologia ambiental, gestão ambiental, recursos hídricos, geotecnia, porque essas são grandes áreas que fazem com que você possa trabalhar, por exemplo, com estudo de impacto, georreferenciamento, planejamento, executar planos e acompanhamentos e tal, mas é muito interessante perceber a capilaridade assim, da engenharia ambiental dentro do mercado. Eu sinto que ainda existe uma visão muito bitolada assim, dentro da própria classe assim, da engenharia, de só ir ou para a indústria ou de só ir para a construção civil, quando existe todo um leque assim, de oportunidades para ser explorado pela profissão. Não, então, primeiro uma pergunta que eu tenho: enxerida é usado no Brasil todo ou só por aqui mesmo? Tava tentando buscar na mente. Enxerido é uma pessoa que precisa. É uma pessoa que se mete nas coisas. Uma pessoa que se mete em tudo é uma pessoa enxerida. Ok, só para deixar claro, né? Porque, né, nunca se sabe. Depois dessa explicação, vamos agora fixar na sua área, porque é uma área que a gente conhece, pelo menos você tem um domínio maior por tudo que você já estudou pela tua carreira. Tu falou de iniciação científica. Tu teve muitas iniciações científicas, todas voltadas para a água. Explica um pouquinho e o que foi que a iniciação científica interferiu na tua trajetória hoje. As minhas iniciações científicas foram quase todas complementares, assim. Eu segui estudando rios urbanos o tempo todo. E eu acho que o enxerimento da área é tão grande que a minha carreira é uma prova disso, assim. Eu sou engenheiro ambiental de formação e fiz iniciação científica e monografia especificamente nessa coisa de avaliar a qualidade de água de rios urbanos, entender processos de autodepuração. E aí eu me especializei em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. E na especialização de oceanografia, eu trabalhava especificamente com oceanografia química, estudando rios urbanos no contexto estuarino, né? E aí eu avaliava essa relação de lançamento de efluente na água do rio, comparando como isso se comportava no ciclo diário de marés. Então, o que eu tentava descobrir era que se as marés altas conseguiam diluir os nutrientes que o lançamento de esgoto jogava na água. E como isso acontecia. E eu estudei um pouco desse comportamento assim, de consumo de oxigênio e de consumo de matéria orgânica dentro da água do estuário do rio Capibaribe. Na graduação eu estudei o Rio Ipujuca, nas minhas iniciações científicas também. E então minhas grandes áreas de pesquisa sempre foram qualidade de água e recursos hídricos, em termos gerais. E no mestrado isso ficou bem evidente, né? Porque no mestrado eu fui para uma coisa mais de consumo humano, que a gente fazia a avaliação de água subterrânea de uma comunidade rural que fica no litoral aqui, numa cidade que chama Igaraçu, é bem pertinho do Recife. E não tem exatamente um sistema de saneamento na comunidade, assim. Então as pessoas têm fossas sépticas, não tem também uma rede de abastecimento de água pela companhia de saneamento em todas essas casas. Então muitas dessas pessoas perfuram seus próprios poços artesianos e eles nem sempre têm a distância de segurança que a legislação pede para que não haja uma contaminação desses mananciais, desses lençóis. E o intuito era comparar os parâmetros de qualidade de água das águas que essas pessoas estavam consumindo dentro das portarias do Ministério de Saúde, que foram atualizadas. Eu acho que hoje nem lembro mais o nome dela. Portaria 20, eu acho. Porque era a antiga 2914, aí agora é o anexo 20 da portaria do Ministério da Saúde. Nessa cidade que você estava fazendo essa avaliação, que fica no litoral, ela tá mais para uma região de dunas ou não?
não é uma região de duna, mas é um solo que em muitas das áreas tem um perfil mais arenoso, assim. Então a infiltração é mais propícia, assim, digamos, que os cenários de infiltração e contaminação são mais propícios por essa configuração de solos de formação geológica mesmo da região. Eu pergunto porque Natal é uma cidade que ela está sobre uma formação de dunas e hoje basicamente todos que moram em Natal e consomem a água da Caerne, que é a concessionária, eles consomem nitrito, né? Então, assim, você perfura poços com uma quantidade menor de nitrito para poder diluir a quantidade de nitrito que já tem em uns poços que são um absurdo. Então, assim, eu acho que você não tem hoje lá em Natal, de forma bem geral, nenhum local onde você consuma água com uma quantidade de nitrito abaixo do regulamentado, né? Infelizmente. Sim. E explorar a água subterrânea em áreas litorâneas é uma coisa que precisa ser feita de forma muito inteligente mesmo, assim. E principalmente agora, nessa coisa de crise do clima, de enfrentamento de extremos climáticos, que os regimes de chuva estão alterados. Isso quer dizer que a reposição de água no ciclo natural hidrológico não acontece de forma adequada para que os lençóis freáticos sejam reabastecidos a tempo. Em áreas de litoral, o que acontece muitas vezes é que a água do mar consegue penetrar nesses lençóis. E aí acontece uma coisa que a gente chama de cunha salina, que é quando a salinidade de lençóis freáticos em áreas de litoral aumenta muito por conta dessa infiltração de água do mar, porque não houve uma reposição de água doce no tempo específico para isso. Então são muitos desafios que a gente enfrenta hoje no setor dos recursos hídricos, assim, pensando especificamente em qualidade de água, né, que é a minha grande área de atuação pela vida toda. Assim. Só uma perguntinha antes da Carol começar os inceptions dela. O Rio Amazonas é considerado um rio urbano? O Rio Amazonas... Então, um rio ele pode ter configurações diferentes em seu curso, né? Então, tem trechos do Rio Amazonas que é um rio urbano. E vocês falaram num ponto muito interessante, que é a contaminação de nitrito, no caso de Natal. E aqui em Recife, devido a tubulações muito velhas, porque ainda existem tubulações em várias regiões, não só Recife, toda a região metropolitana, assim como a cidade de Olinda, Jabotão, enfim, várias cidades aqui que tem tubulação de ferro. Então, o que é que acontece, né, Igor? A contaminação de ferro é altíssima, muito alta, muito. Às vezes você recebe uma água amarela, sabe, na sua casa. Não, que é isso? Muitas vezes é o excesso de ferro. Lógico que existem outros componentes, mas o ferro ele ainda está presente. E ela não precisa estar muito amarela para conter ferro, tá? Depende muito de Basta você olhar o sanitário, né? O vaso sanitário. Ele fica encardido, né? Fica encardido. E a pessoa pensa que coisa nojenta, né? Pensa até que outra coisa. Ferro. Mas é o ferro. E um outro problema também, que depende das quantidades que você vai ingerir, né? São os cloretos. Aqui se tem muita contaminação de cloretos. Eu aprendi muito com o Igor e a gente aprendeu muito com a nossa orientadora e co-orientadora Marilda, né? Que dava aula pra gente sobre isso, uma pessoa incrível que ensinou muito, que quando a gente foi analisar a água dele e outras águas que a gente recebeu, né? Para fazer análise e tal, a gente observava que era uma quantidade absurda de cloretos. E um dos fatos que a gente chegou a justificar em uma das pesquisas que fizemos é que a gente tem a parte bacteriológica, né? Então, para minimizar os efeitos bacteriológicos, o que a galera faz? Cloro. Vamos botar cloro que resolve todos os problemas. E daí, acho que é o local de fala de Igor. Eu falo porque foi minha pesquisa científica, apesar de não ser engenheira. Tá, gente? Eu sempre deixo muito claro, eu sou química, licenciada, né? Sou professora de química, mas tive a oportunidade de trabalhar com controle de qualidade de água. E eu ficava, tipo, louca, que vários lugares, e lógico que a gente não pode citar, né? Obviamente é segredo de Estado, de jeito não vai expor ninguém, mas tem lugares, inclusive, eu vou dizer, próximo da minha casa, na minha casa que tinha contaminação, então teve que fazer tratamento, Então, assim, você fica horrorizado e sua vontade vamos parar de beber água?
Aí a gente vai pra legislação, né, Igor? Vamos ver a legislação e a água que eu bebo. Caramba, acho que eu vou parar por aqui. Não, essa coisa de botar cloro é um desafio, assim. Eu não sei se vocês já ouviram falar da trágica história que é a tragédia da hemodiálise em Caruaru. Foi um episódio que aconteceu na década de 90. Caruaru sofre de déficit hídrico mesmo, assim. Então, essa coisa de fazer rodízio de abastecimento, de bairros passarem semanas sem abastecimento, fez com que começasse um comércio de água muito informal mesmo, assim. Então a galera anda, assim, tipo, em caminhonetes, em carros menores, com uns galões gigantes de água, vendendo água. E aí falam o nome da fonte, que geralmente é o nome do sítio, e enfim. Num desses episódios de muita falta d'água na década de 90, uma clínica que fazia hemodiálise foi afetada com essa coisa do abastecimento. E eles precisavam comprar água com um caminhão-pipa. E aí os caminhões-pipa abasteciam a água. E aí um dos caminhões que faziam esse tipo de abastecimento, quando o caminhão estava pela metade, ia numa dessas fontes naturais, enchia o resto do caminhão e jogava umas pastilhinhas de cloro. Só que um dos mananciais que ele fazia isso tinha cianobactéria. E existe uma coisa da cianobactéria, né? Inclusive tem umas estatísticas, e aí eu posso estar errando no número, me perdoem, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Que existem um índice de, eu acho que mais de 40% de presença de cianobactérias nos mananciais de água do Nordeste. E isso está relacionado à adição de nutrientes assim, na água, né? E essa adição de nutrientes geralmente é esgoto doméstico, geralmente é literalmente xixi e cocô mesmo. Então, mas voltando para a coisa da tragédia da hemodiálise. E aí, quando ele joga a pastilha de cloro no caminhão-pipa, a cianobactéria morre. E as cianobactérias, quando elas morrem, é que elas liberam a toxina. As que são tóxicas, né? Porque existem espécies de cianobactérias que não são tóxicas. E muitas das toxinas das cianobactérias, elas afetam o quê? O trato renal e neurológico. Então, eles tiveram mortes, que até hoje não existe um número específico de mortes devido à quantidade, que foram muitas pessoas que morreram, por conta dessa pastilha de cloro dentro de um caminhão-pipa que fazia abastecimento para uma clínica de hemodiálise. Então, lidar com essa coisa de avaliar a qualidade de água é muito importante. E não dá para fazer de qualquer jeito. Eu queria só atentar à importância de cada profissional, né, no seu devido lugar, e como é importante a vigilância e como isso é trazido para a sociedade. Porque eu acho que é pouquíssimo falado, né, na importância, porque engenheiro ambiental. Muita gente ainda confunde o engenheiro ambiental com o engenheiro florestal, que são coisas distintas, né? Pode ter alguma semelhança, alguma entrelinha, mas são coisas diferentes entre si. Então, é importante as pessoas entenderem que são graduações distintas, tem abordagens, na maioria das vezes, diferentes, né? E que os dois servem muito à sociedade. E o engenheiro ambiental, a gente tá falando de água, pessoal, porque Igor tem como especialidade, né? Como ele é mestre nessa área de análise de água. Então, é importante a gente bater nessa tecla, porque não tem como viver sem beber água. Então, a gente precisa sempre estar vendo a regulamentação. A regulamentação, as coisas mais importantes, porque a gente acha que dá para fazer de qualquer jeito. E a gente tá vendo nesse momento tragédias, porque não dá para fazer de qualquer jeito. Não pode fazer de qualquer jeito. Não dá, e principalmente nesse momento que a gente tem vivido de pandemia mesmo, assim, né? Que fica muito enfatizado a necessidade, enfim. A pandemia do coronavírus mostrou que um dos grandes métodos de prevenção é você estar lavando as mãos o tempo todo, higienizando coisas e etc. E aí fica muito evidente como a gente ainda vive num país que, por mais que tenha uma das maiores reservas hidrográficas do mundo, um dos maiores volumes de água do mundo, é completamente mal distribuído e nem todo mundo tem acesso. E a gente sabe quais são as pessoas que não têm acesso. São as pessoas que estão em mais vulnerabilidade social. E aí, uma coisa que eu trago muito assim, na minha atuação como engenheiro ambiental foi quando eu virei a chavinha assim, para perceber que não dá para pensar
sistemas de engenharia ambiental principalmente, sem pensar em intervenção e atuação social, assim. Porque você pensar em obras de engenharia é você intervir na sociedade. E para isso você precisa entender uma dinâmica de funcionamento, assim. E eu acho que é uma coisa que falta muito na classe, assim, dos engenheiros, é essa consciência de que ser engenheiro é muito mais do que saber fazer conta, velho. Conta é a coisa menos importante de fazer engenharia, na real. E a galera acha que porque resolve aí umas derivadas, não é assim o sistema, sabe? Então, Igor, aponta aí pra gente, nessa sua trajetória, quais foram as maiores dificuldades que você considera, né, que foram mais impactantes na sua formação? Na formação como num todo, né? Tanto de atuação profissional, como graduação, pós. Eu acho que as maiores dificuldades estavam na forma que eu percebia as pessoas vendo a engenharia, assim. E aí a forma que eu percebia as pessoas vendo a engenharia ambiental. Porque, em termos gerais, o povo vê o engenheiro ambiental como um engenheiro menor, ou um engenheiro que não tem importância, ou um engenheiro que atrasa processos. Isso é uma coisa muito comum, principalmente assim, na indústria e na construção civil. Eu não trabalhei em indústria, mas trabalhei com construção civil um tempo. E as pessoas lidam com os processos ambientais como se eles fossem processos de atraso. O que é uma completa inverdade, assim. É um equívoco pensar que o engenheiro ambiental está ali para dificultar um processo. A gente está lá para entender como o processo está acontecendo e para indicar formas adequadas para que ele siga acontecendo. Porque a gente não existe para impedir o progresso, não. Isso é uma coisa irreal, assim. A gente não tem como parar. Mas a gente tem como encontrar formas de seguir crescendo para que a gente impacte cada vez menos. Porque a gente lida com a maior parte dos recursos naturais que não são renováveis, né? Então, a gente precisa minimizar essa exploração para que a gente recicle mais, que a gente reuse mais. E aí eu estou falando isso não só no sentido micro da gente pensar a coleta seletiva de lixo e resíduo, não. Eu estou falando no sentido macro, assim, de a gente rever processos industriais, de a gente rever processos de produção mesmo, para reaproveitar tudo que já está sendo usado, porque a gente não precisa estar explorando mais, minha gente. A gente tem tecnologia para isso. É uma coisa que eu via bastante quando eu desenvolvi alguns trabalhos no sertão, ali do Rio Grande do Norte, fronteira com a Paraíba. Nós trabalhávamos com mineradoras de caolim e uma das nossas idas às empresas era justamente para viabilizar um projeto, um processo que ele fosse mais ambientalmente correto. Porque a gente via ali em muitas áreas, áreas muito grandes sendo empregadas para um determinado processo que poderia ocupar uma área menor, os resíduos não sendo aproveitados, e aí você gerava, por exemplo, dunas daquele material que recobriam a vegetação, que chegavam aos rios. Muitas empresas da região não faziam reuso de água, então você tinha lá, para determinados processos, gastos excessivos de água, sem reuso. Então, são olhares que um engenheiro ambiental, eu imagino, ele conseguiria auxiliar nesses processos. E em muitas dessas empresas, pequenas empresas e grandes empresas também, nós temos uma escassez, para não dizer uma ausência completa de profissionais dessa área. Eu trabalho com processos de flotação de minério, então a gente vê uma preocupação muito grande com os reagentes que a gente vai utilizar, porque mais na frente essa água ela precisa ser reaproveitada, e em grandes empreendimentos essa água acaba indo para uma barragem de rejeito, de onde normalmente, em alguns casos, é feita a captação dessa água para consumo humano. Então, como é que você faz todo esse processo, né? Você precisa ter profissionais ali que são capacitados que possam ajudar nesse reciclo de material, nesse manejo do recurso, né, que aos olhos de muitas pessoas inesgotável, né, o recurso, quando a gente fala de recurso hídrico, principalmente em determinadas regiões, mas que ela é
a água que a gente precisa para beber, ela é escassa, né? A gente não tem um volume hoje que atenda, claro, isso é influenciado muito por políticas públicas, mas a gente não tem volume de água para atender a população toda, né? De tratar essa água, e ainda mais quando a gente tem gestões que não se sensibilizam, né, a respeito da crise hídrica, dessas mudanças climáticas que têm modificado regime de chuvas, etc. Por isso que fazer pesquisa em qualidade de água, você tem que fazer um levantamento de dados para cada evento climático que você tem na região, assim. Aqui, quando a gente pesquisa, principalmente aqui na região da metropolitana do Recife, a gente não tem 4 estações do ano bem definidas, né? A gente tem período chuvoso e a gente tem período de seca. Então, a gente faz um comparativo dentro desses 2 períodos para entender qual é o comportamento da qualidade da água enquanto a gente está chovendo, porque, teoricamente, a probabilidade é que haja mais infiltração, que haja mais a presença de minerais, nutrientes, o que quer que seja, que no verão talvez não estejam, porque a gente não tem um processo de drenagem da mesma forma, né? Então, é importante sempre caracterizar as coisas dentro de uma visão climática mesmo. Uma coisa bem interessante que você falou agora, Francioli, que me fez recordar, é que o tratamento da água, ela tem que se dar, pelo menos aqui em Recife, tem que se dar em 2 momentos, né, Igor? Acho que eu fui com o Igor que eu discuti isso outro dia, que é no inverno e no verão. Para o inverno aqui, principalmente para quem mora no litoral, né, ali na Orla de Boa Viagem, principalmente, que como o Igor já explicou lá no início, a questão da maré, do sol, essa coisa toda. Quando a gente pega essa água no inverno, ela requer um tipo de tratamento. Quando a gente pega essa mesma água de poço, né, porque geralmente são cavados poços, né, para dar conta da demanda. E quando a gente pega essa mesma água no verão, ela requer outro tratamento, porque dependendo do tempo que você esteja, ela vai mudando de acordo com contaminações, o efluente, a própria maré, né? Principalmente aqui as marés são muito altas, né? Não tem a questão da contenção e começa uma problemática ainda maior, as águas da chuva, enfim. É tudo em torno da capital, né? Isso aí é um problema da capital, porque como o Igor viu, em outras cidades, na Zona da Mata, no Sertão, o problema é ainda mais grave e pior, né? Então, é muito disso, a pessoas, geralmente, né, algumas construtoras mandam, ou o próprio prédio, depois que já tem morador, manda só no inverno. Mas no verão, aquela água, por exemplo, deu dor de barriga em alguém. Porque pode acontecer, né? Do consumo daquela água, mesmo tratada, gera algum problema de saúde. Então, como é que tu vai saber se só tem um parâmetro? É doido. Trabalhar com água é uma coisa doida, né? Bem, eu acho difícil. Não à toa a água é o solvente universal, né? Tudo que você bota na água vai dissolver, então... Sensacional. A química explica. Aproveitando que a gente entrou na questão do clima, Igor, como é a tua atuação no terceiro setor? Inclusive, como foi que aconteceu a questão nas COPs, né, nas conferências de clima da ONU? Conta pra gente essa trajetória até tu chegar nessas conferências. Tá. E aí, vamos lá. Geralmente eu me apresento como ambientalista, eu nem me apresento como engenheiro ambiental, assim. Igor, o que é que tu é? Eu sou ambientalista. Porque dentro dessas infinitas possibilidades de lidar com a engenharia ambiental, eu comecei nessa história de trabalhar com organizações do terceiro setor, com ONGs, como voluntário, assim. Fazendo voluntariado com organizações que cuidavam do meio ambiente, que falava dos ODS. Até que eu entrei numa organização que chama Engaja Mundo, que é uma organização que trabalha com diferentes juventudes em diferentes contextos no Brasil, com alguns temas que vão desde clima, biodiversidade, gênero, etc. E eu me aproximei muito do GT de clima porque eu sempre fiquei muito curioso sobre como a forma que a gente impacta a vida na Terra. E essa coisa do aquecimento global sempre foi uma coisa muito presente, assim. Eu sempre li sobre, sempre fui muito curioso.
E eu vi uma oportunidade de entender melhor e de desenvolver um braço meio ativista, político, assim, que eu sempre tive a vida toda. E aí, com essa atuação, eu percebi que eu gostava de fazer advocacy. E aí, o que é advocacy? É basicamente o ato de você defender alguma coisa. E dentro dessas organizações, eu tive a oportunidade de representar o Brasil em conferências de clima da ONU. Eu fui para a COP24, que foi na Polônia, a COP25, que foi em Madrid, a Semana Climate Week regional para a América Latina e Caribe, que aconteceu em Salvador. Representei o Brasil também no Fórum Mundial da Água. Enfim, e o meu trabalho nesses lugares, ele está muito relacionado ao fato de pegar essa incidência de sociedade civil, o que é de demanda para tentar mostrar para a galera que toma decisão, para os tomadores de decisão, o que eles precisam fazer seja de meta para algum acordo, seja de política pública que precisa acontecer de uma forma diferente. Então a gente geralmente vai para esses lugares levando declarações mesmo, assim, de olha, isso aqui está acontecendo, isso aqui precisa ser feito dessa outra forma, e isso tudo com embasamento, né? Tipo, a gente não vai fazer... Existe uma visão meio estranha sobre o ativismo no Brasil, que eu luto muito para quebrar ela, assim, porque o ativista precisa estudar, o ativista precisa ter um embasamento, e sempre está atrelado à pesquisa, assim, de você mostrar dados, de você provar com dados científicos os motivos pelos quais aquilo que você está defendendo precisa acontecer. Então, a minha primeira vez numa conferência internacional foi no Fórum Mundial da Água, e aí se discutiu muito essa coisa de acesso, e eu lembro que se discutia muito um termo que é relativamente novo quando você fala de recursos hídricos, que era o termo de segurança hídrica, que é um conceito que engloba um monte de coisas relacionadas à água, que as pessoas pensam que está relacionado a você garantir o acesso à água, garantir o acesso ao esgoto, é você chegar e distribuir a água das comunidades, mas é um processo muito além, assim, é você cuidar de todo um ecossistema que repõe a água, que garante com que as pessoas tenham acesso à água enquanto um direito humano fundamental. Porque a água é um direito humano, ponto. Se é um direito humano, o Estado precisa resolver junto com a participação social. Enfim, dá muito pano para manga para falar sobre esses processos de gestão, mas eu trago comigo uma coisa muito específica de englobar meu trabalho com água e recursos hídricos para a pauta climática, que é um desafio, assim, porque quando você pensa de clima, e aí acho massa falar assim, nessas conferências a gente está lidando da crise climática, e a gente fala crise climática porque é uma coisa que envolve muitos fatores que geram o aquecimento do planeta. O aquecimento do planeta é uma das consequências da crise do clima, que essa crise está relacionada às formas que a gente se locomove nas cidades, às formas que a gente consome no mundo, a forma que a indústria se comporta no mundo, porque ela está diretamente ligada às emissões de carbono na atmosfera. Não só de carbono, mas de gases que intensificam o efeito estufa, digamos assim. Então, eu me perdi um pouco aqui, mas nessas conferências existem várias coisas acontecendo. Desde tomadas de decisão diplomáticas, onde você tem presidentes, ministros e uma galera lá, geralmente assinando acordos. E aí o acordo de clima mais recente que está em vigor é o Acordo de Paris, que é o acordo que prevê que a gente não aumente a temperatura do planeta em 1,5 graus até 2050. E a gente não está fazendo muita coisa para garantir isso. O planeta já esquentou quase 1 grau já nesse caminho. Mas é um acordo que as partes
A COP chama Conference of Parties, que é a Conferência das Partes, e aí as partes são os países que assinam o acordo, os países signatários, garantem por meio disso de que elas vão reduzir a emissão de carbono dos seus países para a gente não atingir esse aquecimento de temperatura. E aí é quando entra toda uma questão política mesmo, assim, porque lidar com o clima é você lidar com o dia a dia das pessoas, a forma que as pessoas se alimentam, mexer com política pública, controlar desmatamento, fazer uma gestão adequada de recursos hídricos, porque a gente está em emergência climática, né? Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais evidentes e recorrentes. A gente tem tido chuvas muito intensas em curtos períodos, a gente tem tido ausência de chuva nos períodos que deveriam estar chovendo, a gente tem tido avanço do mar, aumento de deslizamento por conta desses eventos de grandes tempestades e chuva, espécies estão desaparecendo, enfim, tem um monte de coisa que está acontecendo que já está mostrando para a gente por que a gente precisa agir, e essas conferências servem um pouco para a gente discutir isso. E tem todo um braço científico por trás mostrando isso, né? A própria ONU, dentro da Conferência de Clima, tem um braço da ONU que lida só com o clima, que é o UNFCCC, o UNFCCC, e tem um painel dentro da UNFCCC que chama IPCC, que é o painel intergovernamental de clima, que é uma associação científica que emite relatórios sobre o andamento das questões climáticas no planeta. E esses relatórios englobam desde questões de água, desde questões de emissão por conta de supressão vegetal, e aí eu estou falando de desmatamento, de várias dessas coisas que envolvem a temática. E aí a minha atuação tem sido fazer advocacy nesses lugares. Que esse advocacy está relacionado, de um lado, de ajudar diferentes juventudes pela América Latina a terem ferramentas para cobrar dos seus tomadores de decisão como fazer isso, através de metodologias de advocacy. E, de um outro lado, acompanhar esses caras engravatados que estão lá, enchendo o saco deles, dizendo, galera, tá tudo errado, a gente precisa fazer as coisas de uma outra forma. Então, a minha atuação é dupla, assim, para além de pesquisador, eu hoje trabalho especificamente com esse processo, assim, de advocacy e de processos de inovação. E aí é só procurar organizações que fazem isso, assim. Eu sou cria do Engajamundo. O Engajamundo como já falei, uma organização de jovens. Mas existem várias outras oportunidades. Assim, atualmente, o meu trabalho tem sido numa organização canadense que chama Waterlution. E a Waterlution é uma organização que tem mais de 15 anos de atuação. Mas o grande carro-chefe, digamos assim, nosso, é um programa que chama Water Innovation Lab. É um laboratório de inovação voltado só para água e saneamento. E aí esse laboratório, que já aconteceu em vários países do mundo, assim, já aconteceu em Lisboa, na Índia, México, Líbano, no Canadá, claro. E agora a gente está com uma versão global, com representantes de vários países do mundo. Mas o programa brasileiro tem 5 anos agora. E o objetivo do laboratório é juntar diferentes perspectivas de jovens que lidam com água para pensar soluções para o setor da água e saneamento no Brasil. Então, o que a gente quer é juntar diferentes mentes para criar projetos que vão solucionar o problema de água em regiões que esses jovens estejam. E aí, muito numa visão sistêmica de incentivar o pensamento sistêmico, de incentivar o pensamento crítico, através de uma visão holística mesmo. Porque para participar do laboratório, o pré-requisito é você ser um jovem que lida com água. A gente não quer saber se você é engenheiro, a gente não quer saber se você é arquiteto, a gente não quer saber se você é biólogo. A gente quer que o jovem que se inscreva para o programa,
ele tenha um histórico lidando com a água. Seja um histórico de impacto, porque a comunidade dele tem falta de água, seja um histórico de gestão comunitária, porque a comunidade dele tem um poço artesiano que eles mesmo precisam coletar água, distribuir a água, enfim. A gente acredita que a inovação surge a partir do processo criativo. E lidar com a água no Brasil é lidar com muitas nuances, porque a gente tem, se a gente for, por exemplo, só um exemplo, a gente vai para a região norte e vê comunidades amazônicas que estão rodeadas de água e a galera não consegue ter acesso à água tratada. Então são muitas nuances que estão acontecendo o tempo todo pelo Brasil todo, e não só de desafios, assim, de soluções mesmo. E que evidenciam, por exemplo, que muitos dos problemas políticos de água no Brasil estão associados a uma falta de gestão. Porque a crise de água em São Paulo, por exemplo, aquela grande crise da Cantareira, foi um grande problema de gestão. Foi muito mais um problema de gestão do que um problema de abastecimento, assim. Então, o objetivo nosso com os laboratórios é incentivar os jovens a criarem suas próprias soluções para solucionar questões que estejam relacionadas à água e saneamento, e agora mais do que nunca no enfrentamento da crise do clima. Puxado, né, meu jovem? Puxado, o papo ficou sério, todo mundo ficou aqui sem, né? O riso sumiu, porque todo mundo entende a gravidade do problema e faz de conta que não existe. Então, achei incrível a jornada do Igor. Sou fã demais de falar de água. Por que será, né? Minha pesquisa científica, tanto na iniciação científica durante a graduação, no finzinho da graduação, quanto meu mestrado foi em água, então não tem como eu não amar esse tema, estudá-lo e querer sempre debatê-lo, que é importante para a sociedade. Trazer o Igor aqui hoje, para mim, foi de uma grande importância, não para a Carol, mas para os nossos ouvintes poderem ter uma base de como defender a profissão, né, que por muitas e muitas vezes é massacrada, e ver a grande responsabilidade que a própria população tem diante desse quadro. E olha que foi um dos segmentos que o engenheiro ambiental pode somar, né, junto à sociedade. Então, caminhando para o fim do nosso cast, Igor, fala aí para a galera que tem essa vontade, que pensa, né, em escolher engenharia ambiental para seguir na graduação. Qual o recado, qual o conselho você deixa para esse pessoal? O meu recado é que vá com a mente aberta. Vá com a mente aberta, porque a possibilidade de atuação do engenheiro ambiental é múltipla, assim. São múltiplas as possibilidades. E você vai ter a oportunidade de explorar de tudo um pouquinho na graduação, porque a gente é obrigado a estudar de tudo um pouquinho na graduação. E eu acho que o que eu gosto mais de falar, assim, e principalmente quando eu às vezes vou dar aula em universidades que tem o curso de engenharia ambiental, eu digo para o povo ir entendendo que lidar com engenharia ambiental é lidar com gente. E aí é entender que não dá para fazer engenharia ambiental sem fazer intervenção social. Porque se você estiver achando que você vai ser engenheiro ambiental para estar só mexendo com conta, ou para estar só vendo fenômeno de transporte, você está completamente errado. O engenheiro ambiental precisa lidar com gente, e foi atuando nesses lugares assim que eu passei a cada vez menos acreditar menos em obras de engenharia e acreditar mais em obras da natureza, assim. Existe até um conceito, né, que é de biomimética, que é você desenvolver coisas mais próximas possível a como elas acontecem na natureza. E eu tô cada vez mais nessa pegada, assim, de entender isso, não só da biomimética, mas existe o conceito de soluções baseadas na natureza, né? Que é de você fazer adaptação climática através de soluções baseadas na natureza. Então é a minha pegada agora, na real. E uma curiosidade, falando em biomimética, eu sou enxerida, né, gente? Eu sou cientista de materiais, então eu permeio por várias áreas. Eu paguei uma disciplina que a gente falava de biomimética, né? E daí, um dos sonhos hoje do ser humano é criar qualquer material que seja parecido com a teia da aranha. Só que ninguém consegue esse feito ainda, né? Estudos apontam que se o ser humano ele conseguir criar
um material tão resistente quanto a teia da aranha, isso vai fazer com que acabe vários desastres que ocorrem por falha mecânica, física mesmo. E um deles seria pousos de aviões, tá? A teia seria tão resistente que ele pararia um avião numa velocidade, que eu não vou lembrar agora, mas seria tipo, ele ia pousar e a teia ia segurar e não partiria. Então, assim, imagina, o avião vai numa velocidade absurda, pesadíssimo, porque ele tem pessoas lá dentro. E mesmo que ele seja cargueiro, estudos apontam que ela conseguiria segurar durante quase 1 hora até fazer ele parar completamente com uma carga razoável. Então, razoável hoje eu não vou trazer a medida nem peso porque eu não lembro. Mas é o sonho do ser humano. O sonho do ser humano é chegar lá e a aranha ainda não permitiu que isso acontecesse. É sensacional, gente. A natureza é incrível. Guarda-chuva é algo inspirado na natureza. Muitas coisas que a gente tem hoje, né? O exemplo mais batido é a folha da flor de lótus, né? Que a gente bate, não adere, desliza. O guarda-chuva, por exemplo, é uma delas, a capa de chuva. Então, assim, existe N infinidades que as pessoas tentam se aproximar da natureza e não conseguem, ou conseguem muito bem, né? Então, a gente tem um exemplo, a natureza tá aí a nosso favor, a nossa disposição, basta a gente querer, né? Fala, Francioli, o bate-papo de hoje, como foi para ti? Não, é sempre interessante nós trazermos convidados aqui de outras áreas que não sejam da mesma área que a nossa, materiais, para que a gente possa perceber como as áreas elas se conectam e como nós precisamos de que todos os setores eles tenham profissionais com atuação multidisciplinar. Por quê? Porque o problema na minha área de atuação pode ser resolvido por um engenheiro ambiental, por exemplo. Pode ser resolvido por alguém da química. E quando se fala em gestão hídrica, a gente está falando de uma área que é extremamente abrangente e crítica para a nossa sociedade. É para a nossa sociedade, de uma forma geral, é para a indústria também. Então, é sempre interessante trazer essas vivências para cá, para que a gente possa criar esse espaço de diálogo, né, conversando com as pessoas, as experiências dela. Desde lá do começo, né, o Igor mostrou como foi o contato dele, e a gente percebe que o contato de muitos jovens com a área que eles acabam indo atuar é por acidente. Então, né, acaba sendo um acidente, muitas vezes um acidente bem bom, né? A gente acaba se encontrando. Eu diria que todas as minhas formações foram por acidente. E foram excelentes. A gente viu também a importância do engajamento, né, do jovem para que ele possa atuar nessas questões que dizem respeito a todo mundo e que acabam dizendo mais respeito aos jovens que vão herdar um mundo destruído por velhos egocêntricos que detêm poder econômico e que negam a ciência para beneficiar-se exclusivamente naquele momento que a natureza, do que os recursos podem lhes proporcionar. Então, eu acho que é isso, né? Sei, Carol, agradeço muito, Igor, a tua participação, você ter disponibilizado o seu tempo aqui. E fica o convite para, quem sabe, voltarmos a falar sobre gestão, quem sabe, né? Gestão. Igor, muito obrigada. A casa é sua. Esse candeeiro vai estar sempre aceso quando você precisar. Foi uma delícia a conversa, principalmente que eu amo esse tema. A gente tem muito em comum. Nossa área de pesquisa, a gente trabalhou um tempo junto. Então, assim, foi muito bom. Sem contar que é sempre bom ter um amigo perto nesses tempos de pandemia. É a oportunidade que a gente tem de estar olhando na telinha um para o outro. Então, se você quiser deixar algum agradecimento, algum recadinho, esse é o momento. Tá bom, vamos lá. Eu quero começar agradecendo o convite. É sempre muito bom falar sobre o que a gente faz, assim. E a gente vive num momento de Brasil que está mais importante que nunca falar sobre meio ambiente, assim. E falar sobre meio ambiente nas nuances que eles precisam ser falados, assim. E eu espero que cada vez mais as pessoas entendam que falar e lidar com o meio ambiente não é uma coisa externa a gente, porque a gente faz parte desse sistema ambiental, então todo mundo aqui é meio ambiente. Não dá para se ver a parte disso, não. E acho que a minha grande
meu grande sonho de vida é que as pessoas consigam enxergar isso. Porque se elas enxergam isso, elas vão conseguir lidar melhor com todas essas coisas que a gente tem enfrentado. E talvez a gente não precise mais enfrentar questões como essa, né? Acho que de recadinho vale falar que o laboratório que eu trabalho, o Bora Innovation Lab Brasil, ele vai abrir inscrições agora. Dia 27 de maio a gente abre as inscrições no site, que é warelution.org/Brasil. As inscrições vão ficar abertas mais ou menos por um mês. E aí a gente vai entrar numa jornada de conhecimento com mentoria especializada, troca contínua e aprendizado em territórios, que a gente vai focar em territórios espalhados pelo Brasil para entender quais são os desafios desses territórios e trabalhar projetos para esses territórios. Então a gente vai terminar o programa entregando soluções para essas comunidades, assim, o que vai ser uma experiência bem massa. E as informações estão lá, tá rolando um festival sobre água e saneamento durante esse mês de maio todo, que é um prelúdio para esse programa. E as pessoas conseguem me encontrar no Instagram, que é um lugar meio pessoal, meio profissional, porque eu não gosto dessa coisa de separar, não, as coisas. Então, ao mesmo tempo que tem foto minha na praia no Instagram, tem vez ou outra um post com um texto meu ou um link na bio de alguma publicação minha. E é Igor B. de Bola Vieira. E é isso, obrigado, gente. Foi uma delícia conversar com vocês no dia de hoje. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Tudo isso que o Igor falou a gente vai deixar na descrição, tá? E na nossa página, A Luz do Candeeiro. Só você botar lá no Google, dá um Google, pessoal, e encontra a gente. E fica aí, tá? Esperamos vocês na próxima semana. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima, até o próximo episódio.